Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bem? Maravilha, que bom que vocês estão aqui com a gente. Super obrigada pelo convite que vocês aceitaram. Cris, obrigada por ter conseguido organizar esse time todo para estar aqui com a gente. Imagina, eu sei que tá todo mundo aqui com muito carinho, né, gente? Eu sei que o tempo de profissional é muito caro, é muito valoroso, mas acho que a causa é nobre, sabe? Acho que o nosso objetivo aqui é bem nobre. Ah, não tenho dúvida disso. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje, como a Cris falou, por uma causa nobre, né, gente, como movimento Portas Abertas, a gente está aqui, a gente pensa muito em ajudar o lojista, e pensando aí no Setembro Amarelo, a gente quer ajudar ainda mais. Mas antes da gente introduzir, falar sobre o que vai ser essa live, sobre o assunto, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da área de atuação. Todos são psicólogos, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre vocês. Meu nome está aí, eu sou a Ruth, né? Sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu fiz outras coisas. Eu fui gerente de empresa, e eu sou formada também em pedagogia, também atuo como pedagoga, atuo como psicóloga clínica e o meu foco é na terapia cognitiva comportamental. A minha especialização foi lá na neuropsicologia, na Faculdade de Ciências Médicas. Boa noite a Vamos lá. todos. Meu nome Boa é noite, Tobias. Tobias. Já conheço essa galerinha aí da especialização que eu fiz em neuropsicologia, a Ruth, a Alcione, a Cris, pessoas muito bacanas mesmo, que eu carrego no meu coração, eu falo, né, que eu fiz grandes amizades nessa especialização. Eu sou psicólogo desde 2013 e desde tal ano eu atuo na área social na minha cidade, onde eu em Jiqueri, que é, não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma cidadezinha da zona da Mata Mineira, e aqui eu atuo em CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Mas também trabalho como psicólogo da saúde, onde nesse período de pandemia estou atendendo também todas essas demandas de ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, e também atuo como psicólogo clínico e também atendendo através da terapia online, que é uma modalidade até nova, né, para algumas pessoas que não conheciam, mas o Conselho Federal de Psicologia permite ao psicólogo essa modalidade de atendimento, principalmente em meio à pandemia, que estamos evitando aí o contato, né, presencial. Tem uma página também no Facebook chamada Cognição e Vida, onde eu publico alguns temas importantes, né, para nós discutirmos durante essa pandemia, onde nós associamos ali, onde eu faço algumas associações entre pensamento e comportamento, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, qual eu também atuo. A minha colega aí, a Ruth, citou aí essa terapia, eu também me utilizo dela no meu atendimento, e estou aqui para debater, discutir com vocês temas relevantes e espero ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Obrigada, Tobias, vai acrescentar demais no nosso bate-papo hoje. Meu nome é Alcione Lima de Almeida, né? Sou formada em psicologia pela Milton Paiva, exerço a profissão desde 2017, em virtude, né, de problema de saúde em 2016, eu tirei para descansar e retornei em 2017, né, atuando na clínica, na área clínica. Fui direto para a pós, que foi a minha primeira pós em neuropsicologia, que eu conheci nas ciências médicas, né, conheci a Cris novamente lá, revi ela novamente, aí encontrei essas pessoas maravilhosas. Em seguida, em 2018, né, terminando uma, já engajei já numa pós, né, na Academia da Polícia Militar, né, eu fiz
gestão estratégica em saúde, me ajudou muito, né, até na questão da área clínica, né, atualmente eu tenho um espaço que eu atendo no meu município, que eu moro em Ribeirão das Neves, né, um dos municípios mais carentes, né, de Minas. Eu tenho o meu consultório, que eu atendo lá até preços bem sociais, e atuo também numa clínica onde eu sou colaboradora, uma clínica, eu tenho várias especialidades, no Recriar, e trabalho também nas medidas socioeducativas, só com 2 pós aí, fazendo a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, que é a área que eu atuo também, que eu gosto muito. Então, eu levo a psicologia como uma formação continuada. Muito obrigada, Alcione. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Na verdade, eu estou aqui como plateia, assim, para absorver ao máximo tudo que vocês puderem trazer para a gente. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Cris, se apresente para a gente também. Falta você. Eu sou Cristiane Furbino, formei em 2015. De lá para cá, eu abri meu consultório, minha empresa chama Divertidamente. E hoje eu tenho uma parceira, ela faz os atendimentos de terapia infantil e adolescente, e eu trabalho a partir dos 16, 17 anos em diante, eu faço trabalho com adultos. E assim, eu acho que eu sou a única diferentona dos meninos, porque eu trabalho com a psicologia positiva. Então, é uma abordagem nova que está chegando. Sou bem encantada com ela, porque ela fala justamente dessa questão de trabalhar a saúde, de harmonia, enfim, corpo, interação corpo, ambiente e tudo mais. Me especializei em neuropsicologia junto com eles. Estou na etapa final aí de entrega de TCC, então não vou falar que eu já sou especialista, eu estou encaminhando. Também. E assim, eu hoje atualmente trabalho, então eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu já faço, na cidade de Itabira. Trabalho com minha clínica, como eu mudei para Belo Horizonte, os meus pacientes são de Ipatinga. Quem não conhece, é a cidade mais quente de Minas, assim, acho que só perde para Valadares. E aí eu consigo fazer os atendimentos online e ainda sou tech recruiter e analista de gente e gestão da JN2. Então, foi lá que eu e a Catrine nos conhecemos. É isso, só isso. Só isso. É verdade, só isso tudo. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem aceitado o convite. E só agora contando para o pessoal o porquê que a gente reuniu vocês, né? A gente está vendo aí a campanha do Setembro Amarelo, e aí a gente pensou aqui no movimento, qual que era o propósito? A gente sempre está pensando no propósito do movimento. Quando ele começou, quando ele nasceu, era de ajudar as pessoas a ir para o digital, né? Todo mundo se viu no momento de fechando lojas físicas, sem saber o que fazer, sem saber o que ia acontecer, qual caminho seguir. Eu acho que naquele momento a cabeça de todo mundo deu um bugzinho, né? Não só lojista, não só consumidor, não só pais, não só filhos, acho que todo mundo, né, pensou, poxa, e agora o que vai acontecer? Eu confesso que eu fiquei nos 15 dias para eu sobreviver, gente. Eu falei, quarentena vai ser só 15 dias, só 15 dias, daqui 15 dias tá tudo bem. E passava os 15 dias e eu falava, são só mais 15 dias. E assim eu vivi 5 meses, só mais 15 dias. Quando eu cheguei no final dos 5 meses, eu falei, não, já entendi que não vai ser só mais 15 dias. Já me adaptei a essa rotina, vamos embora, que agora quando acabar, acabou, não tem problema. Mas todo mundo ficou nessa coisa maluca, e aí, pensando, né, no movimento, lojista lá preocupado, com loja fechada, mercadoria parada,
funcionário, o que eu vou fazer com os meus funcionários? Mando embora? Não mando? Vou precisar deles? Não vou? Tem a responsabilidade também, poxa, mas eles têm família, se eu mandar embora no meio da pandemia, como é que fica? Então, a cabeça desse lojista, como que ficou naquele momento? Né? Então, ele foi passando ao longo a gente foi ajudando aqui como movimento, né, a levar ele para o digital e tal, e todo mundo foi conseguindo se adaptar. Óbvio que muitos tiveram que mandar funcionário embora, infelizmente, né, tiveram que reduzir o quadro, tiveram que negociar com o fornecedor, todo mundo passou por situações complicadas nessa pandemia. Mas aí agora a gente chegou no momento em que está tudo reabrindo de novo, né, então a gente está podendo respirar, né? Parece que o ar está voltando aos poucos. É essa sensação que eu tenho. Não sei se vocês têm essa sensação também, mas para mim parece que eu consigo voltar a respirar um pouquinho mais. Mas passou a turbulência, todo mundo voltando a abrir o comércio. Mas como é que está a saúde mental dessas pessoas hoje? Né, com tudo que eles passaram, com tudo que eles viveram, todo esse momento e agora traz funcionário de novo, não traz, porque eu não sei se vai fechar de novo. Aqui em Belo Horizonte, a gente está vivendo uma situação de o tempo inteiro falando, olha, se piorar, vai fechar de novo. Então, a gente fica naquelas. E a cabeça do lojista? Né, como é que tá? Então, como movimento, a gente pensou nesse sentido, né? Ele está em depressão, mas não sabe que está em depressão porque ele precisa se manter forte, porque afinal de contas ele tem um negócio para gerir, ele é um pai de família, ele é uma mãe de família, além de ser um empreendedor, né? Então ele tem várias coisas para cuidar, ele cuida do negócio, ele cuida da casa, ele cuida dos filhos, mas e ele? Né? Sempre uma capa ali de que eu estou bem, mas será que está bem mesmo? Então é essa preocupação que a gente do movimento teve. A gente teve a ideia de, poxa, por que não trazer psicólogos para se tornarem parceiros também do movimento Portas Abertas, né, para que todo mundo que estiver ali precisando possa também ter psicólogos no movimento e fala, poxa, eu realmente preciso bater um papo e ver como é que eu não tô legal, eu preciso de ajuda. Então, é isso. É essa a proposta desse bate-papo hoje. Então, como eu falei, para mim vai ser um webinar muito especial, né, em razão, em virtude desse momento que a gente está vivendo, mas também de todo esse assunto que, como a Ruth colocou muito bem, não é só em setembro, é o ano todo. Né? Então, a gente fala aí de depressão, a gente fala de suicídio, e esse é um momento muito, 2020 é um ano muito, muito preocupante para a gente nesse cenário, né? Então, eu queria começar a nossa conversa hoje falando sobre isso, nesse sentido. Dentro do que vocês têm escutado, a gente tem a cabeça dos adultos, tem a cabeça das crianças, né, vocês que trabalham com crianças também, eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, então eu vi eles presos aqui dentro de casa, o meu prédio fechou todo também, então eles não podiam sair de dentro do meu apartamento, né, e eu vi neles comportamentos que eu conversava com meu marido e eu falava, olha, a gente não pode brigar, a gente não pode ser tão firme assim, porque a cabecinha deles também tá muito bagunçada, né? Eles podiam sair, eles podiam ir para a escola, eles podiam ir para o parquinho, eles podiam ir para a piscina, de repente eles não podem nada. Eles têm que ficar dentro de casa. E, principalmente, eles não conviviam entre eles. Eles têm uma diferença de idade de 2 anos, mas desde pequenininho eles iam para a escola cedo. Então, eles não aprenderam a brincar um com o outro. Eu vejo isso como algo positivo. Tá? Que eles se obrigaram a aprender a conviver um com o outro. E hoje é uma coisa que eu falo muito com eles, olha, vocês têm um ao outro, se vocês têm um ao outro, vocês nunca estarão sozinhos na vida. E isso, para mim, a pandemia trouxe de positivo. Então, eu queria que vocês falassem para a gente, o que vocês veem nos pacientes de vocês? É a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês veem nos pacientes de vocês, em tudo que vocês têm visto, tudo que vocês têm vivido, que
tem trago reflexões nesse sentido. Como está a cabeça, mas o que a gente pode tirar de positivo de algum cenário aí também? Então, eu vou tentar começar aqui. Como eu atendo, a minha maior parte, né, dos meus pacientes são crianças. Então, assim, eu atendo uma gama muito grande de crianças, alguns adolescentes, adultos eu não sou muito fã, mas eu ainda tenho alguns pacientes adultos. E quando a criança chega em consultório, nós psicólogos que atendemos crianças, nós temos, né, 2 pontos cruciais ali para trabalhar. A criança e os pais. Porque chega a ansiedade da criança e chega a ansiedade do pai, né? O pai chega cobrando, né? O pai quer que o psicólogo resolva o problema. Porque ele consegue identificar alguns comportamentos, assim como você nomeou, que não existiam, né? Com aquela criança, com aquele filho. Mas ele também não consegue, às vezes o pai não consegue ampliar que a criança foi feito aquele corte de tudo que ele estava acostumado. Ele tinha uma rotina a executar. Ele tinha a escola, ele tinha o balé, ele tinha o futebol, aonde ele descarregava todas as suas tensões, enfim. Era um passeio, um parquinho, né, do lado. A bicicleta não tem mais, não podia mais ter tanto esse acesso mais. E a gente tem que fazer uma psicoeducação com os pais, né? O primeiro critério que eu faço é trazer uma reflexão com os pais, faço, né, uma psicoeducação, e se possível for, faço, né, dentro de cada demanda, um treinamento de pais, para que a gente elabore uma nova rotina, né? Além desse sintoma que eles tratam como sintoma, né? A agressividade, a irritabilidade, a criança está mal educada, mas eles esquecem que o excesso também das aulas, né, online, não sei se eu posso falar online, enfim, acho que tem outro nome correto. As crianças passam boa parte do tempo delas ali estudando em frente ao computador, um notebook ou um celular. Às vezes, se elas estivessem, né, vamos dizer, dentro de uma escola normal, né, aquela que eles vão de manhã, voltam meio-dia, eles não têm aquela carga de exercício. Então, assim, estão sobrecarregando as crianças dentro, né, de casa com esse tanto de matéria, exercícios e tarefas, que sobrecarrega a família também. Então, assim, quando eu recebo a família e as demandas basicamente, ele está respondendo muito, ele está muito agressivo, ele está gritando muito, ele está agitado, eu acho que meu filho tem TDAH, mas quem falou? Mas eu pesquisei na internet, mas durante a pandemia, anterior à pandemia, ele tinha esse comportamento. Então, a gente senta, faz uma psicoeducação. Uma coisa que eu fico com um pouco de dó de você, Alcione, é porque quando a gente recebe adulto, o adulto está ressignificando tudo isso que está acontecendo com ele. E a criança, se o adulto não consegue ressignificar, o sintoma dela é muito pior. Então, é um sofrimento muito maior. É por isso que eu falo desse acompanhamento. E uma coisa que eu acho que às vezes pode, e aí eu sou a leiga aqui no meio de vocês, tá, gente? Então, toda a minha fala é em cima de achômetro ou em cima de vivência minha com os meus filhos, porque eu já tive que levar o meu mais velho em psicólogo, ele estava com probleminha de morder à noite, bruxismo, né? E a gente, não é o bruxismo, é um outro. O bruxismo você range. Esse aperta. Eu tenho. Eu tenho também. E aí, eles me falaram, olha, ele é muito pequenininho para usar a placa, então procura um psicólogo. Isso é ansiedade. E aí, a gente começou a acompanhar ele no psicólogo, e eu comecei a me perguntar, será que ele é ansioso ou será que eu estou passando a minha ansiedade para ele? E aí eu conversei com meu marido e a gente diminuiu total, assim, às vezes tinha uma festa de um coleguinha e aí eu já falava com ele, filho, final de semana é festa do coleguinha, vamos fazer festa, nanana. Cara, ele criava uma expectativa absurda para aquilo. Então o que eu comecei a fazer? A festa eu só anunciava no dia, pronto. E como isso melhorou a vida dele? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês. Até que ponto
É a criança mesmo que tem todo esse problema? Ou, e eu acho que é uma linha muito tênue para vocês conseguirem identificar isso, né? Ou são os próprios pais que criam essa ansiedade nas crianças, esse nervosismo nas crianças, porque, por exemplo, a gente está na pandemia, a Ruth está aí, que não me deixa mentir, que é professora, que a gente está arrancando os cabelos. Acho que o professor nunca foi tão valorizado na vida, igual tem sido valorizado nessa pandemia. Com certeza. E a gente está aqui arrancando os cabelos, a gente fica nervoso, porque a gente tem que trabalhar, mas tem que cuidar do filho, o filho tem que fazer trabalho, o filho tem que fazer prova, e a gente fica nervoso, e a gente passa esse nervosismo, às vezes, para as crianças. E, gente, é inevitável eles não absorverem. Eles estão no momento em que eles aprendem tudo com a gente. Eles replicam e eles fazem tudo o que a gente faz, né? Então, aí eu vou até passar a pergunta para a Ruth agora. Ruth, até que ponto os pais conseguem lidar com isso? Eu acho que essa pergunta é a pergunta do milhão. Então, você acabou respondendo a essa pergunta. Você falou, não, a gente fica nervoso e a gente não sabe o que faz, e arranca os cabelos e não sei o quê, e fica agitado. Então, e a criança ali te vendo, próxima, vendo o que está acontecendo, e assimilando, e fazendo igual, e tentando ir junto com os pais. Por isso que o trabalho com as crianças, ele não é feito sozinho. Existe um treinamento com os pais, porque a demanda é dos pais. Mas, em geral, o núcleo familiar, ele está todo adoecido. Então, a criança vem e depois os pais vêm. A dificuldade maior, às vezes, é em trazer o pai, o homem. Ele tem uma certa resistência. Mas quando ele se dá o prazer de vir, é maravilhoso, porque aí a terapia acontece, porque aí tudo dá muito certo, e a criança se sente melhor, e a coisa... E a notícia boa disso tudo é que é possível, é que dá certo, e que é por aí mesmo. Agora, toda mãe, todo pai é agitado, arranca cabelo, briga, xinga, se culpa, e quer saber, e quer um psicólogo. Isso aí é o nosso cotidiano. Então, fique tranquila, isso faz parte da nossa vida. Por isso, nós estamos aqui. E aí, puxando o gancho da culpa, né? Então, pensando na culpa, em meio a toda essa pandemia, que ela só aumentou na nossa vida, porque, de fato, a gente quer dar conta de tudo, quando no final a gente não dá conta de nada, a gente precisa de ajuda e a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Eu acho que, principalmente a mulher, ela tem essa dificuldade, né? Ela acha que ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta do marido, e a gente só vai acumulando. E o marido tá lá, gente, sentado, olhando, e às vezes a gente tá nervosa porque o marido está sentado, olhando, e ele só tá esperando a gente pedir ajuda, né? E aí, então... Catrine, eu acho muito importante levar isso tudo como... experiência para aprendizado, né? Às vezes a gente se culpa mesmo por muitas coisas que a gente pensa assim, eu poderia ter feito de determinada forma, né? Poderia ter sido de outro jeito, mas do jeito que foi, trouxe aprendizado, né? Sem dúvida. E aí, por aí, você vai trabalhando essa culpa aí. O que eu aprendi? Eu posso ter errado? Errei, mas o que eu aprendi? Né? O que de lição eu vou tirar dessa experiência para que eu não volte a errar, para que eu faça diferente da próxima vez, né? E isso funciona tanto para a vida, né, no lar, né, na educação dos filhos, como também fora do lar, no trabalho, né, nas relações de trabalho, na sua relação com o seu trabalho, né? Quando a gente procura extrair das experiências, por mais que tenham sido experiências angustiantes, muitas vezes, que trouxeram um sofrimento, uma dor, preocupação, né? Que aí vem a ansiedade, que a ansiedade está aí intimamente ligada às preocupações. Ainda que tenha gerado isso tudo, mas o que eu aprendi, né? Deixa eu parar para refletir, pensar,
sobre essa experiência melhor, ou procurar uma ajuda quando eu não consigo fazer isso sozinho, né? Aí estamos nós aí, os psicólogos, para ajudar. Vamos elaborar isso, vamos pensar essa experiência, vamos pensar o que me aconteceu, o que eu posso extrair de aprendizado, né, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa mudar alguma coisa, aliviar o que eu estou sentindo, aliviar essa preocupação, essa ansiedade, né? Então, tudo, eu falo que tudo tem um lado positivo. Até mesmo aquele sofrimento grande, né, por alguma perda, ou por alguma culpa, por algum, né, algum erro que você cometeu, mas tudo traz um aprendizado para que você possa, a partir daí, traçar novos caminhos para você. Ai, eu quero limpar o que o Tobias falou. Por favor. Fantástico. Sabe uma coisa que o Tobias foi falando? E eu fiquei, assim, eu quero pontuar uma coisa. Eu tenho TDAH, viu, gente? Diagnosticado, então eu sou uma pessoa extremamente precisa se controlar o tempo todo. Os meninos me conhecem também há mais tempo, sabem como é. Mas então eu tenho um pensamento hiperacelerado. Quando a gente fala de erro, maternidade, paternidade e momento pandemia e os lojistas, inclusive, a gente precisa entender, pessoal, a Catrine falou de culpa. Toda vez que eu tenho uma mãe no meu consultório fazendo avaliação neuro, eu uso essa seguinte frase: você não errou e você não é culpada de nada. Quando a criança nasceu, não veio um manual de instruções como que você deveria fazer em determinada situação. Ele nasceu peladinho e assim, gente, ele vai continuar peladinho até aprender as experiências, e as roupinhas que ele vai vestindo são as experiências que ele vai ter. Uma coisa que, ao meu ver, essa pandemia está sendo, assim, está literalmente jogando na cara de todos nós, é que nós não temos a resposta para tudo. Os pais não têm as respostas, e isso é extremamente valoroso você passar para o seu filho, pelo amor de Deus. Porque se você ter todas as respostas que ele precisa, ele vai achar quanto... Gente, vou falar a verdade. Quando eu era criança, eu olhava para os meus pais e eu achava assim, eles têm a resposta de todas as perguntas da vida. E quando eu fui crescendo, não literalmente porque eu sou pequenininha, mas quando eu fui envelhecendo, eu cheguei a seguinte conclusão: eles não sabem de nada, e o pior, eu também não sei de nada. E foi extremamente angustiante para mim saber que os meus pais não sabiam de nada, e que eu ia ter que buscar as minhas respostas para a vida. Nossa. Então, assim, os erros, as incertezas que a gente tem, é claro que a gente precisa dosar a forma como a gente vai passar isso para os nossos pequenos. Mas os lojistas, por exemplo, que estão agora sem saber o que fazer, gente, isso não é prazeroso. Mas é tão importante isso. Porque outra coisa que eu percebo é como as famílias não estão habituadas a conviver entre si. E uma coisa que a quarentena fez foi: vocês não têm escolha, vocês precisam conviver. E ai, que terror! E aí eu vou deixar com a relação familiar com os especialistas, porque não sou eu. Mas, assim, anatomicamente, a gente precisa conviver socialmente. Né? O cérebro precisa de interação social. E uma coisa que a pandemia fez foi tirar, inclusive, é uma das coisas que faz desencadear transtornos psiquiátricos, né? Crises de ansiedade, transtornos de depressão, transtornos de humor, de modo geral. Então, era isso. Eu acho que erro, gente, é tão importante. E, por favor, maternidade, paternidade, desculpa. Só para. E continuando nesse link da culpa que vocês falaram, como tem sido a procura dos pacientes de vocês nesse sentido, e aí puxando o gancho lá para o lojista, para esse comerciante que carrega a culpa dessas demissões, do negócio dele, que
acabou, que ele não conseguiu dar continuidade, porque é um tremendo baque, às vezes é o trabalho de uma vida inteira, né, que ele teve, e que de repente ele se viu ali tendo que começar tudo do zero, ou se não começar tudo do zero, cara, ele vai ter, né, ele tá ali agora tentando recuperar aquilo que foi perdido, e tem uma cobrança toda, porque tem empresas que estão se saindo muito bem, e ele não está conseguindo se sair, porque tem a comparação ali, poxa, mas fulano tá bem, por que você não conseguiu? E aí eu acho que talvez isso possa, isso agrava ainda mais esse cenário depressivo, né? Então, como que esse paciente chega até vocês? Como que está a cabeça dele nesse cenário de culpa e como que a gente, às vezes, numa conversa, identificando como que a gente pode ajudar essa pessoa? Eu vou falar, então, um pouquinho sobre isso. O impacto da pandemia, ela já trouxe várias questões importantes, né? Financeiro, os negócios interrompidos, a falência, não é? Isso eu entendo bem. Trabalhei nessa área e eu digo o seguinte: o empresário, ele é o equilibrista. Ele é um equilibrista. E o tempo todo ele está ali tentando dar um jeito, principalmente o microempresário. A dificuldade dele é tão grande que ele convive com isso dia e noite. Então, o primeiro momento dele é uma angústia, né? A falta do dinheiro. Como que eu vou fazer? Então, o estado dele vai chegar não é bem numa depressão. Ele vai chegar num grau de ansiedade tão grande que ele não consegue saber nem o que dizer, às vezes, para as pessoas. Então, aí é que ele corre o risco de começar a usar, vou usar o termo chula, das patadas mesmo, a maltratar um funcionário, e aí ele se culpa, aí entra na culpa. Porque ele não está dando conta e ele ainda não está conseguindo fazer aquele lado social que é uma obrigação dele também. E que se ele não souber fazer, ele sabe, vai impactar na questão jurídica, no processo, né? Então, são várias coisas. Além disso, ele tem uma família e tem filhos que estão em casa porque a pandemia não deixou ir para a escola. Então, nós temos todo um caos ali. Notícia boa disso tudo é que, como ele é um equilibrista e ele está num momento de crise, ele está aprendendo com isso. Isso só para fortalecer ele. Tobias tem toda a razão, porque é com esse aprendizado que ele vai ficar mais forte lá na frente, é que ele vai dar mais conta lá na frente. Então, ele precisa saber disso. Por isso, é bom que ele nos converse conosco. Porque não é que a gente tenha fórmula mágica, absolutamente. O que nós temos é ciência. E como ele é equilibrista, ele também é um estudioso. Ele tem que saber que nós estamos agora, de novo, em uma nova década. E a cada década tem uma transformação no mundo. E essa pandemia, a transformação que teve, ela foi assim, mágica. Nós vimos, olha nós aqui, como nós estamos. E, de repente, eu estou dando aula online, como você falou, que é aula não presencial. E como que eu ia fazer isso? Como que o meu aluno vai conseguir isso? E a minha professora lá que trabalha com uma criança que é surda, como que ela vai dar essa aula para ele? Entendeu? E a professora de educação física, como que ela está trabalhando? Não importa. Nós já nos viramos e estamos trabalhando. Se está sendo suficiente, não sabemos. Mas a gente está tentando de todas as formas. E assim, o nosso microempresário, né, esse cara doido e bacana ao mesmo tempo,
ele tem muito que aprender a usar a própria cognição a favor dele. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é dar uma relaxada. Então, aonde você falou da positiva, da psicologia positiva, que é o momento da pessoa ter aquela parar, fazer uma yoga, ter. Então, a gente vai aconselhar ele a fazer um exercício físico, a jogar com a família, brincar com a família, tentar conversar, ler um livro. Então, o mais importante é o relaxamento. Ele conseguindo um pouco disso e as pessoas em volta conseguindo captar isso e ajudá-lo nisso. Porque, por enquanto, nós não estamos falando de depressão, nós estamos falando apenas de um grau de ansiedade que isso é só um transtorno que não chega a ser uma depressão, porque a depressão, ela já é um caso clínico, psiquiátrico, ela já chegou numa situação que ela não é mais só um transtorno, é um caso que precisa de tratamento mesmo. Então, qualquer questão emocional, o psicólogo está aqui para orientar. E como a gente... Eu queria falar isso, Ruth, porque fica parecendo papo de psicólogo, sabe? Ah, medita 10 minutos, não sei o quê. Gente, entendam que o nosso cérebro é uma máquina. Como é uma máquina perfeita, é a melhor máquina que existe, assim, que a gente tem conhecimento. Porém, toda máquina, para que ela funcione melhor, eu e a Catherine, hoje, antes de começarmos, a gente precisou reiniciar o nosso computador. Então, esses momentos que a Ruth está falando, é esse reinício. Assim, parece coisa boba, sabe? Ah, yoga, não sei o quê. Assim, não precisa ser isso. Ah, eu não consigo meditar, sabe? Se você tomar um banho e no seu banho você se concentrar no seu corpo, ó, valeu demais, você reiniciou. Se no seu alimento você comeu, prestando atenção na sua comida, sentiu, apreciou o café que você toma de tarde, Isso. o silêncio que está na sua casa, isso é o restart, é refrescar a mente. É o F5 que você vai dar na sua cabeça. Então, assim, não é papo de psicólogo. Todos nós aqui fizemos neuropsicologia, a gente conheceu os melhores doutores em neurociências do Brasil. A gente sabe que isso funciona e que é verdade, sim, ok? Não é papo de psicólogo. E aí, até pegando o gancho nisso que vocês estão falando, a gente, obviamente, a gente viu todo esse estresse de ficar preso dentro de casa, da gente precisar aprender a conviver com a nossa família literalmente 24 horas por dia. Mas também a gente viu muito depoimento, se acompanha o LinkedIn de muita gente falando: eu não tinha tempo com os meus filhos, eu não tinha tempo com a minha esposa, e a pandemia me obrigou, me viu ver como é bom não ter que viajar, como é bom eu desligar o computador e já estar com a minha família, eu sentar no chão com os meus filhos e poder brincar, e poder aproveitar o meu bebezinho que acabou de nascer, o pai principalmente. Eu vi muitos relatos de pais falando isso, que o pai tem ali 5 dias, aqueles mais privilegiados 20 dias, com o seu recém-nascido, e eles se vendo ali 4, 5, 6 meses, podendo acompanhar o crescimento do bebê, podendo ajudar a esposa dentro de casa com o bebê. Isso, vocês acham que impactam de forma positiva também, diminuindo a ansiedade desse empresário, desse cara que está ali batalhando o tempo inteiro, nessa pressão que todo mundo coloca em cima dele? Ô, Katrina, eu acho que isso que você falou é importante para a gente refletir, que as pessoas muitas vezes, principalmente em grandes cidades, né, nas regiões metropolitanas, vivem aquela vida louca, né, só trabalho, 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 ganhar dinheiro, fazer negócio aqui e ali, e focam quase que 100% do seu tempo nisso, e esquece outras áreas da vida que vão ficando. Sim. E eu, nas minhas reflexões,
inclusive com pacientes, né, em atendimento, chegamos à conclusão de que muitas áreas, né, da vida de algumas pessoas ficam esquecidas em prol do trabalho. A pessoa pensa só no trabalho, e isso é algo de positivo, como você bem colocou, que essa pandemia trouxe à vida dessas pessoas, né, de pensar mais nas suas relações familiares, na sua relação com a esposa ou com o marido, né, o tempo e a qualidade desse tempo, né, que passam juntos, com os filhos, principalmente. Pessoas que, às vezes, chegavam em casa e o filho já estava até dormindo e passou o dia inteiro fora, não via o filho, e agora tiveram a oportunidade de conviver um dia inteiro com o filho, mesmo que trabalhando de casa, home office, mas tiveram a oportunidade de, né, de acompanhar ali o filho durante o dia. E também, essa pandemia trouxe a oportunidade dessas pessoas avaliarem o estilo de vida que elas estavam levando, a rotina delas, uma rotina estressante, muitas vezes produzindo sintomas físicos, né, somatizando aí no corpo, dores de cabeça, dores musculares, gastrointestinais, sem saber o porquê, e às vezes até sem tempo de cuidar da saúde, outra área esquecida também, né, na vida normal, digamos assim, que as pessoas estão doidas para voltar à normalidade. É o que se ouve falar. Mas que normalidade? Será que essa normalidade estava sendo boa mesmo? Né? Será que é qualitativo voltar ao normal? Ou será que essa pandemia, a reflexão que ela trouxe de como você aproveitar melhor o seu tempo, né? De você cuidar mais de você, de você cuidar mais dos seus familiares, será que isso agora vai ser o novo normal? A gente espera que seja o novo normal, né? Porque antes nós vivíamos uma rotina que aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida estava levando, né? E muitas vezes levando e a pessoa vivendo sem ter consciência do que está vivendo, das escolhas que estavam fazendo. Então, isso é algo de positivo que eu percebo isso na vida dos pacientes que eu atendo, né? Que de alguns que isso essa pandemia tem trazido isso à vida deles. Eu percebi no consultório 2 extremos. O extremo da pessoa que não conseguiu dar conta e precisou fechar, e o extremo da pessoa que está hiper sobrecarregada de tanto trabalho. E uma das coisas que eu tento trabalhar, eu acho que, assim, olha que curioso, né? As abordagens são distintas, mas o diálogo é o mesmo, assim, vai no mesmo caminho. Na psicologia positiva, a gente fala de propósito. E uma das coisas que, quando eu recebo o paciente e eu percebo que a coisa está indo por um caminho assim, que a pessoa já fala, eu não sonho, eu não tenho expectativa de futuro, eu falo, pera lá, por que é que você abriu aquela portinha ali para vender qualquer coisa? E é qualquer coisa mesmo. Eu abri para vender unha de gel. Quer dizer, aquela unha lá é unha postiça. Por que é que você abriu aquilo ali? O que passou no seu coração, na sua cabeça? Qual era o seu propósito quando você abriu? Então, eu acho que isso vale muito para os lojistas pensarem que antes de eles terem a loja ser bonita, dela estar num lugar legal na cidade, eles passaram por tantas outras coisas que, às vezes, será que hoje eles têm aquele mesmo propósito, aquele mesmo sonho? O sentido daquele negócio para ele é aquilo ali mesmo? Será que não vale, nesse momento, ele pensar em, poxa, eu despendi tanto tempo, tanta energia física, mental e espiritual de todos os modos naquilo ali, será que aquilo será que eu não preciso me reconectar com esse propósito inicial do meu negócio? Que seja, eu queria ter no primeiro momento 3 funcionários, talvez, ou 2 unidades. Hoje eu tenho 5, eu não estou conseguindo manter as 5, mas as minhas 2 iniciais eu consegui. Eu falo muito de valorizar aquilo que você conseguiu e que você tem conseguido.
eu não estou conseguindo faturar o mesmo tanto que eu faturava há 7 meses atrás. Mas espera lá, você está conseguindo, no mínimo, pagar o que você precisa, o aluguel, isso, o funcionário. Tá ótimo, que bom. Vamos valorizar o que tá entrando, o que está chegando, porque senão a gente vai sempre viver naquela coisa, eu tenho isso, mas eu queria ter mais. E aí você não vai saborear o momento, as pequenas conquistas. Gente, cada dia que a sua loja está aberta, cada dia que seu funcionário está empregado, é muito importante, é importante para todo mundo, sabe? A cada pedido que vai para algum lugar do Brasil, ou a cada cidade nova que aparece pedindo algum produto seu, é uma festa, sabe? Abre uma garrafa de refrigerante, porque pagar champanhe eu acho que vai estar difícil, mas uma garrafa de refrigerante é uma garrafa e pega aquilo, tipo, uau, que bacana, eu consegui, hoje eu fechei, eu não fechei minha loja está aberta, amanhã eu vou lá abrir minha loja. Valoriza essa pequenininha conquista, porque senão a gente viver sem propósito, eu não sei, aí fica complicado até na terapia. Estou vendo você falando isso aí e eu vou um pouco mais além. A nossa capacidade de nos reinventar, trazer aquilo que é o simples. Muita gente fazendo pão, inclusive eu adoro. Não é? Todo mundo na cozinha, fazendo comidas novas, e de repente viu que a comida é mais saudável, mais barata, e que todo mundo fica feliz com aquela comida que o pai ou a mãe fez diferente. Jamais vão esquecer, vão levar essa experiência afetiva para a vida inteira. Nossa, o dia que eu comi na pandemia, aquela comida maravilhosa que a minha mãe fez, não esquece jamais, jamais. Então, vocês entenderam que é aqui dentro da gente que nós procuramos a esperança, e nós temos que ter o cuidado para não ficar na desesperança, porque a desesperança, ela vai trazer a doença, ela vai trazer a questão do sofrimento mental. Mas enquanto é só isso que está acontecendo, porque a nossa vida foi toda bagunçada, precisa acreditar que é possível e que pode e que dá conta. Vai ter que se reinventar. Se reinventando, você joga coisas fora e traz coisas novas. Não é? Não é um diálogo? Não é aquilo que Sócrates falou? De um diálogo, de duas palavras, nasce algo novo. Então, eu costumo trabalhar um pouco com isso, que é o que você perguntou, Catrine. De que forma nós podemos superar essa palavra que surgiu agora, gratidão também. Gente, isso é tão, não é? Isso é tão, uma coisa assim, tão grande. E aí nós começamos a trabalhar com o simples, com os pequenos jogos, com os pequenos olhares, com o cheiro, com o sabor, não é? E aí nós vamos trabalhar também com o nosso cognitivo e vamos nos reinventar. E a partir daí pode saber que algo de novo e talvez melhor, maior, vai acontecer. Eu concordo totalmente, eu acho lindo tudo que vocês estão falando, gente. É isso. Eu penso assim, eu sempre gostei na minha vida de trabalhar com metas. Aonde eu quero chegar, né? Nesse momento que a gente está vivendo tudo isso novo, colocar metas ajuda ou deixa a pessoa mais ansiosa para o que ele almeja? Qual que é a opinião de vocês? Vou deixar para os universitários aí. Eu acho que depende da flexibilidade da pessoa. É importante você ter objetivos, né? E essas metas são isso. Esse objetivo que você tem para sair de uma situação caótica, de um problema que você está vivenciando na sua vida, mas é importante você ter a flexibilização
de que se algo der errado, se algo não acontecer como você espera, né, que isso não é o fim, e que isso será uma oportunidade para você, como a Ruth falou, se reinventar, para você elaborar mais os meios para alcançar os seus objetivos, as suas metas, né? Desde que as metas não se tornem pensamentos rígidos, né? E aquele pensamento que fica ali martelando o tempo todo, te cobrando, eu tenho que alcançar, porque eu me coloquei essa meta e esse prazo para conseguir realizar isso, e aí isso acaba levando a uma ansiedade, sim, né? Porque vai levar a uma preocupação excessiva, e essa preocupação excessiva vai gerar ansiedade. Uhum. E aí você vai começar a adoecer. Então, as metas são importantes, sim, mas com uma flexibilidade, né, no pensamento. Desde que você não tenha um pensamento rígido demais, desde que você não se cobre demais, né, a realização dessas metas. Saber, só para pensar, complementar ali, saber o momento e é o que vocês estão falando de se conhecer, né, da meditação e tal, é saber o momento de ouvir o seu corpo, de ouvir em que momento, poxa, está na hora de desacelerar, né? Eu coloquei uma meta, mas eu não vou dar conta, e aí não é se cobrar, não é se culpar por algo que você não conquistou, né, e deixar aquela coisa de frustração dominar você, mas pelo contrário, olha, não consegui, e entender que nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes, né? Por isso é importante. É importante sempre o exercício de se conhecer, né? De olhar para dentro, de você saber das suas habilidades, mas das suas limitações também, para que você também não se cobre demais, como você falou, e você também elabore aí muitas metas que você, sem a reflexão, essa reflexão que eu falei, você não vai dar conta de cumprir, porque você você não refletiu sobre as suas habilidades, sobre as suas limitações, né? Eu ia falar exatamente isso, sempre trabalhar na realidade e não na utopia, de eu acho que eu consigo. Não, pera lá, você tem tempo que você está, o tempo hábil para tentar fazer isso? Ou você vai ter os recursos, e quando eu digo recursos necessários, não é só dinheiro não, viu, gente? É saúde física, tempo. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu vou conseguir escrever determinado projeto em tal prazo, sendo que eu tenho que fazer todas as aulas, tudo isso com os meus filhos, vai dar tempo? Trabalhar com a realidade. E eu gosto muito de trabalhar com uma coisa que, quando as coisas não deram certo, deu errado, espera. Ao invés de a gente chorar, vamos analisar o que aconteceu? Eu precisava entregar isso terça-feira, 8 horas da manhã. Mas o que aconteceu para eu não conseguir entregar isso terça-feira, 8 horas da manhã? Deixa eu ver. Foi minha rotina? Fui eu? Foi algum empecilho? Foi uma situação? Foi alguma informação que eu não tinha? Então, assim, ao invés de a gente já pensar que o fracasso, a falha, necessariamente é algo que foi culpa minha, vamos analisar o antes, o agora, e quando eu for me propor essa meta de novo, eu pensar aquilo que o Tobias falou. A partir de todo esse conhecimento que você foi absorvendo de você mesmo, da sua realidade, da realidade das pessoas ao seu redor, da sua casa, do seu estilo de vida, é que você vai criar uma meta. A metodologia de pesquisa, né, Catherine, ela ensina para a gente isso, tudo que ele acabou de falar. Funcionalmente, objetivamente, nós temos que fazer o planejamento, mas a gente tem que saber que em determinado momento você vai avaliar e vai trabalhar com você vai mudar as coisas,
ela nunca que ela é linear e nunca que ela é enrijecida. O tempo todo você está mudando, contando a história, refazendo a história, se reinventando. Tem que se dar, como se diz, você tem que se permitir errar para que você possa corrigir. Tem que se permitir perder para entender como é bom ganhar. E de que forma vai ganhar para poder conquistar. Porque isso que acontece, a pandemia, de uma certa forma, tem que ser olhada mesmo, Cris, dessa forma. Estávamos todo mundo correndo. E, de repente, foi parado assim. Foi, pá, tivemos que parar. Sim. Então, isso é muito bom, porque jamais pararíamos se ela não nos parasse. É verdade. E aí, puxando esse gancho, Ruth, eu acho que esse momento nosso de ansiedade, tudo que a gente está vivendo, toda a carga que a gente tem trago, todas as responsabilidades, às vezes a gente foi obrigado a parar, mas dentro da gente a gente não parou. Né? A Cris falou dos dois extremos ali que existe dentro do consultório, né? Aquele que parou totalmente e aquele que está mega sobrecarregado, né? Esse que está mega sobrecarregado e esse que parou, ele tem aqueles momentos de angústia dentro dele, que vem aquilo e ele vai segurando, ele vai segurando. Eu faço muito isso. E eu tenho os momentos que às vezes eu tô no meio do trabalho e, assim, se alguém falar comigo, eu desabo a chorar. Então, quando eu sei que eu tô nesse momento, às vezes eu tô numa reunião e às vezes a pessoa assim, fala, Catrine, liga a câmera. Eu falo, não ligo. Porque se eu ver, eu sei que eu vou deixar a minha emoção aflorar e ali eu vou desabar. Mas é bom quando a pessoa, às vezes, insiste comigo, e já aconteceu no trabalho, da pessoa insistir comigo, falou, Catrine, você quer conversar? Eu falei, não quero, porque se eu falar, eu vou chorar. E a pessoa insistiu comigo. E ali eu conversei, e eu chorei. E tirou aquilo de dentro de mim, sabe? Aquela angústia. Então, é saber que, gente, chorar faz bem também. Alivia, né? Tira aquela coisa de dentro. E às vezes a gente fica, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E aquilo vai consumindo a gente. E aí a Catrine falando, o chorar alivia. Mas, vocês, psicólogos, o chorar é bom? Eu achei que eu não fosse falar dessa pessoa essa semana, porque não passa uma semana que eu não falo dela. Mas é a Brené Brown. Não sei se vocês conhecem, os meninos devem conhecer, um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala sobre vulnerabilidade. É uma palavra que a gente quer correr o tempo todo. Eu não posso ser vulnerável. Meu filho não pode me ver chorando. O meu marido não pode saber que isso aconteceu no meu trabalho. Ninguém pode saber que eu tô mal. E aí eu infarto e eu vou pro hospital. E aí todo mundo fica sabendo que estava tudo péssimo. E aí meu filho de repente aparece chorando no canto e eu não sei porquê, mas eu não estou ensinando ele a mostrar as emoções dele. E, gente, vulnerabilidade é a palavra que eu falo que ela é de extrema importância. Porque quando a gente é vulnerável, Catrine, a gente está sendo, naquele momento, o mais transparente possível para as outras pessoas também entenderem que se não está tudo bem comigo, não é por culpa delas. Isso eu falo muito, sabia que tem muita criança, a Alcione vai me corrigir se eu estiver errada, que acha que os problemas dos pais é culpa dela. Mas é porque os pais não se colocam ali, olha, filho, foi meu chefe brigou comigo, meu dia foi um estresse, e papai só tá querendo ver televisão porque eu quero esquecer o que o chefe falou, você não fez nada comigo. E assim, uma coisa que as nossas gerações todas, pelo menos eu imagino que os lojistas também tiveram, foi de a gente não poder demonstrar sentimentos. Falar sobre sentimento é a palavra frescura.
E, gente, a gente está falando de Setembro Amarelo. A gente não usou essa palavra aqui hoje, mas nós estamos falando de suicídio. Se a gente não conversa sobre esse tema, se a gente não põe esse debate na mesa, nós podemos estar matando pessoas. A cada 2 minutos, nós perdemos uma vida para o suicídio no Brasil. Então, assim, ser vulnerável, se mostrar vulnerável, ouvir a vulnerabilidade do outro. E aí eu te falo, se você não sabe o que dizer, fique calado. Às vezes a pessoa só precisa falar, ela só precisa... Pronto, passou, né? E às vezes na terapia o que mais acontece lá dentro do consultório, eu fico quietinha, né? A pessoa vai falando. E aí passou, nosso tempo acabou. Aí e aí, passou? Passou, só precisava falar. Então, vamos ser vulneráveis e, assim, não vamos pensar que falar sobre o que a gente está sentindo nos torna fraco. Pelo contrário, a gente é muito mais forte, muito mais honrado, muito mais honesto e corajoso quando a gente fala que não está tudo bem. Isso faz uma outra coisa super legal. Você ensina para o outro a também te falar quando ele não estiver legal. E isso cria, os meninos da TCC vão saber muito melhor que eu, uma rede de pessoas que vão te ajudar quando perceberem que você não está legal. E essa rede é extremamente importante na área clínica, né? Porque às vezes você não vai conseguir falar com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, com o seu neurologista, mas você vai ligar para o seu amigo, ele vai conseguir te atender e você vai conseguir resolver sua crise de ansiedade, a sua... não sei, o que você estiver passando e vai ser o suficiente para te ajudar. Mas se você não expõe isso, como as pessoas vão te ajudar? E aí vai acontecer o que a Ruth falou lá no comecinho. Vão chover críticas ao invés de ajudas. Então, sejam vulneráveis e leiam. A coragem de ser imperfeito. Gente, ó, vale a pena, vale a pena. Tá anotado. Tá Eu anotado. queria só Pegando pontuar, o gancho. eu queria Ótimo. só pontuar, porque o assunto, senão, vai fugir. Sim, Até então, levando em consideração as perguntas que foram feitas, eu trouxe a ideia de ansiedade e não cheguei na depressão para chegar no suicídio. Embora o setembro vai falar do suicídio. Mas, assim, enquanto é um grau de ansiedade, nós ainda não chegamos na depressão. Porque, igual eu disse, a depressão ela é uma doença psiquiátrica mesmo. E a pessoa vai sentir culpa, vai ter sentimento de desesperança, ele vai se sentir angustiado demais, ele vai se isolar, até chegar, se for uma depressão maior, ele vai chegar no suicídio, com certeza, na ideação suicida. Mas, então, esse é um ponto que eu quero falar, que eu queria deixar claro. Não creio que chega a isso. Porque, igual eu disse, o lojista, ele, antes de tudo, ele é o equilibrista. Ele é aquele que arrisca, que está acostumado com o risco. E ele sabe que esse paraquedas pode dar um probleminha e ele dá com as caras no chão. Isso aí é inerente à situação do empresário. Então, ele para chegar aqui nessa situação, é porque ele já tem uma questão que ele está trazendo anteriormente. Aí ele já deveria estar com tratamento, vocês concordam, meninos? Que ele deveria estar trazendo. Então, eu não vejo que essa situação vai chegar nisso, ok? Era só isso que eu queria colocar. Eu vou só trazer uma informação de extrema importância, que é o seguinte, pensando em casos que a pessoa já está numa situação de depressão, ela não tem força para muita coisa, ok? Ela tem aquela, né? Ela está desmotivada e tudo mais. E aí, por favor, nós estamos falando de Setembro Amarelo. Você que tem pessoas que você conheça que está nessa situação, pessoas que estão nessa situação e tudo mais, quando tomam a medicação, dá aquela sensação de melhora.
Presta atenção, eu não estou falando que medicação não ajuda, não. Por favor, medicação ajuda. Nós precisamos. O nosso trabalho, ele é pareado com a medicina. A gente não faz nada sem a medicina, e eu acho que a medicina, né, pelos estudos aí, trabalha junto com a gente. Tem muitos casos clínicos de que o paciente, quando toma apenas a medicação, ele consegue ter forças para cometer o suicídio. Então, o acompanhamento terapêutico é de extrema importância para que esses pensamentos suicidas, essa ideação suicida, ela venha, como os meninos falaram, né, os pensamentos... Como é que vocês falaram? Os pensamentos... funcionais, automáticos. Quando eles vierem, a pessoa tem recursos internos para poder lidar com aquilo. Porque se eu tomo apenas a medicação, eu estou melhorando a sintomatologia, mas a causa, essência, eu não estou sanando, eu não estou mexendo. Então, atenção a isso aí, tá bom? Eu já vi colegas meus perderem pacientes assim. A pessoa parou de fazer o tratamento, tomou só a medicação, 5 meses depois. Foi extremamente uma ferida no joelho. Isso, extremamente importante. Medicamentos e terapia. Porque, igual eu falei, é um caso psiquiátrico. Isso aqui, as pessoas em volta vão dar apoio, não é rede e tal, mas é um caso para profissional. Se chegou nesse ponto, é para o profissional também. Tá bom, gente? É como, pegando um gancho no que a Cris estava falando aí, é como uma ferida no joelho, que você toma ali, que está doendo essa ferida, você toma um remedinho ali para passar a dor, mas essa ferida precisa ser tratada. Porque se ela não for tratada, ela vai só abrindo, né? E os sintomas, a dor, ela vai voltar. Com certeza. É um cuidado que quem está vivendo essa situação precisa tomar, mas eu acho que, acima de tudo, quem convive com essa pessoa precisa ficar atento também, né, de não deixar essa pessoa desanimar, de ver que essa pessoa, poxa, não foi essa semana no psicólogo, não foi na terapia, não, deu uma desculpa e tal, não, eu acho que faz toda a diferença essa pessoa sentir que ela tem apoio de outras pessoas, né? Nesse momento, poxa, existem pessoas que se importam comigo. Porque quem tem pessoas assim na família, com quadros assim, é muito desgastante. Então, por favor, também procure um profissional, porque você está carregando uma fardo duplo, o seu e do outro. Existem avaliações, tanto que nós fizemos uma neuropsicologia, exatamente para que a gente saiba em que situação está o nosso paciente. Existe uma ansiedade leve, uma ansiedade moderada e uma ansiedade generalizada. Tudo isso é transtorno. Em princípio, eu começo a falar de uma situação que pode levar a uma doença, mas que ainda não levou. Por isso que nós ficamos nessa conversa ali, no momento. Mas quando você passa para essa fase aqui, que é a mais severa, isso aqui nós precisamos de procurar o profissional, fazer tudo que Cris falou, porque ele tem que ser medicalizado. Ele não pode ficar sem ir na terapia, em hipótese alguma, e sem ser medicalizado. Não pode. Ele tem que passar por isso. Então, a pessoa que está com ele não pode ignorar isso. Embora ele próprio, Catrine, ele vai ignorar, sim. Porque o que ele quer é ficar deitado. Ainda bem que ninguém está me incomodando comigo e eu estou passando desapercebido, invisível. Ele quer ficar invisível. É ele com a própria dor dele. Ele não quer morrer. Ele quer se livrar daquela dor. Ele tem uma dor, um sofrimento mental muito grande, do qual ele não dá conta. Nós já... Por isso que é importante a rede de contatos, conhecer o psicólogo. Exato. Porque eles podem fazer contato com o psicólogo. O fulano não foi aí, tem 3 semanas, você deu alta para ele?
E aí o psicólogo pode falar, a pessoa pode também atualizar o psicólogo, até para o psicólogo falar, olha, será que não vale procurar um outro terapeuta? Já que às vezes, né, não tem problema, contanto que ele não deixe de ter o acesso ao tratamento. Mas para a gente encerrar, eu queria deixar 2 perguntinhas aí para vocês, que eu deixei para o final mesmo, bem focada ali no Setembro Amarelo. Vocês me falaram que existe aquela depressão silenciosa, que às vezes nem a pessoa sabe que tem e tá com ela, e é perigosa, né, a evolução dessa depressão. E existe aquela que já está num nível muito elevado e que a pessoa está bem próxima ali do suicídio. Como identificar essa pessoa que ela não está em tratamento, ela não está sendo acompanhada por um psicólogo, como eu, que estou próxima dessa pessoa, eu identifico sintomas de uma depressão silenciosa ou de uma depressão no estágio super avançado, que já está bem próximo do suicídio, e como como ajudar essa pessoa sem me intrometer, porque a Catrine não é psicóloga, a Catrine não é a pessoa que tem que ajudar essa pessoa que está passando por dificuldade a se tratar, porque eu acho que isso é uma responsabilidade que todo mundo pega para si, né? Poxa, meu Deus, essa pessoa foi suicidar, eu sou responsável por ela. Não, como a Catrine, que não é da área de saúde, pode ajudar essa pessoa. Então, primeira pergunta, como eu identifico a depressão silenciosa? E a segunda, na verdade são 3, né? Então, a depressão silenciosa, como eu identifico aquela que já está num grau super avançado, próximo do suicídio, e como ajudar essa pessoa. Catrine, pela minha experiência, eu posso te dizer que essa depressão aí silenciosa, você percebe através de alterações no comportamento da pessoa depressiva. Algumas alterações que, a princípio, para você pode até não ser, ou para as pessoas, né, digamos, o grupo de trabalho da pessoa, ou na família da pessoa, não pareçam alterações significativas, mas que já dão indícios de que algo ali está desajustado, não está normal, né? A pessoa começa a se isolar, fica mais emotiva, né? Claro que para você perceber essas alterações, precisa-se de você conhecer a pessoa e saber que aquilo ali não é o padrão dela, não é o comportamento dela, assim, de todo dia, né? E ela vai alterando, ela já não quer mais sair de casa, era uma pessoa comunicativa e já não está dialogando mais, não está conversando mais, volta e meia está emotiva, então você vai percebendo essas alterações. E aí, para ajudar essa pessoa já no início, você pode se aproximar e perguntar se está acontecendo alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa para ajudar, se a pessoa quer desabafar, se ela quer, ou se ela quer conversar, que você vai estar ali para ouvir. Então, já são algumas ajudas que você dá, que já ajuda a pessoa mesmo a ter ali uma janela aberta para ela desabafar, ela conversar, né? E muitas vezes só de estar do lado da pessoa, dar um abraço, né? Também já é essa janela aí aberta para que ela possa começar a conversar, a falar o que está acontecendo. E quando a depressão chega num estado grave, a pessoa, ela tende, você vai perceber que a pessoa ela não vê outra saída para a solução do sofrimento dela, a não ser a morte. O suicida, ele, na verdade, ele não quer tirar a própria vida, ele não quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com o sofrimento. E tirando a vida é a forma que ele encontra de acabar com o sofrimento. E aí, quando você tem pessoas próximas ao suicida, né, essa rede de apoio que a gente estava conversando, que vai dar um apoio, essas pessoas,
vão conversar, vão procurar ouvir, mais ouvir. O exercício de ouvir ele é fundamental nas relações. E como que nós, se a gente for analisar, né, as nossas relações, a gente quer mais falar, né? Falar. Estamos poucos dispostos a ouvir mesmo. Então, o exercício de ouvir ele é fundamental nesse momento, né? De você estar do lado, ouvir. E depois de ouvir, ajudar a pessoa a entender que há outras formas de solucionar aquele sofrimento que ela apresenta, que o suicídio, tirar a própria vida, não é a única forma. Porque esse é o erro cognitivo, né? O pensamento disfuncional dessas pessoas que tentam suicídio, é pensar que ali a única saída, a única solução é tirar a própria vida, e assim vai acabar com o sofrimento. Então, quando nós temos aí pessoas ajudando, claro que um profissional vai ajudar muito nisso aí, mas quando essa pessoa não chega até um profissional, não chega até nós, psicólogos, é importante que ela tenha na vida dela pessoas, familiares, amigos, que possam ajudá-la a enxergar isso aí, que existem outras formas de resolver aquela questão, aquele problema, né? O sofrimento que ele tem causado. Então, é isso aí. Essa seria, eu observo da prática clínica, até dessa rede de apoio que os pacientes trazem, é isso aí. E, por favor, nunca achar que aquela frase vale, cão que ladra não morde. Nós estamos lidando com um comportamento de uma pessoa que não está pensando na melhor forma possível. Ela não está falando por si só. Então, nessa situação, gente, morde sim. E o resultado não é bonito. Ninguém não caia nessa. Ah, fulano falou que vai se matar. Que bobagem, né? Se ela quisesse fazer isso, não tinha falado. Não caia nessa balela. Se a pessoa falou, senta, escuta. Se você não é uma pessoa que você se sente capaz, procure um colega psicólogo, procure um colega psiquiatra, vá em alguém que possa ajudar aquela pessoa, mas não deixa isso passar, porque isso é um alerta. Né? A gente tem uns estudos de que 80% das pessoas que chegaram a cometer o suicídio avisaram antes, e muitas vezes não foram ouvidas. Né? E aí a família vem fazer esse rapport só depois. Isso que o Tobias falou, gente, é essencial. Conheça a pessoa que está próximo de você e conheça você mesmo. A pessoa sempre foi na academia, não vai. A pessoa sempre gostou de comer alguma coisa, não come, ou está comendo demais, ou está dormindo demais, ou está irritadiça demais, ou ela lia muitos livros, parou de ler, enfim. Percebam as pessoas que você ama, porque o comportamento delas diz muito do que elas estão sentindo, né? O lojista, todo dia o cara estava lá na loja, e de repente ele não está mais. Ah, não, hoje eu não vou, não, pode ir lá, toma conta você sozinho. Para pessoas mais idosas, uma atenção especial. A depressão ela é muito confundida com a demência de Alzheimer. Até anatomicamente, as alterações cognitivas são similares, inclusive. Enfim, uma outra atenção que vocês precisam ter é a falta de atenção da pessoa. Ela parece não escutar e ela parece que toda hora perde alguma coisa. Mas a gente precisa pensar que quando eu tenho atenção, significa que eu estou voltada para fora. A pessoa depressiva, ela só volta para si mesma. Ela não consegue prestar atenção lá fora. Então, ela perdi meu celular, dinheiro, não sei. Então, isso são sintomazinhos que a pessoa apresenta e às vezes passa despercebido. Bom, se é uma criança, então vamos começar com a criança que tem uma depressão. Ela começa porque ela teve uma perda, um luto, porque alguma coisa na vida dela saiu errado na escola, um bullying, principalmente, um abuso, principalmente um abuso. Então, isso já mudou o comportamento. Então, tudo se resume no comportamento. O comportamento
ela fica triste, ela modifica todo o comportamento dela, ela fica irritadiça demais, ela vai xingar, ela vai brigar. Tudo que você falar com ela vai partir para a briga. Você, como assim? O que é isso? O que está acontecendo com essa criança? Não é? Então, há uma modificação no temperamento dela, ela não quer dormir, ela já quer outras coisas, na escola a coisa já não anda bem, ela começa a se isolar, então ela parte de algo de ruim que aconteceu com ela, para uma distimia, que é isso, que é a questão do início mesmo da depressão, e vai evoluir até se tornar uma depressão maior. Na depressão maior, quando é um adulto, o adulto ele já tem também alguns traços também da criança, na questão da irritabilidade, na questão da má resposta, ele começa, a memória dele começa a falhar, ele tem dificuldade nas relações, ele perde a vontade de fazer as coisas, ele já vai mais empurrado, prazer sexual vai embora, fome, perde fome, ou come demais, então ele fica entre os dois termos, ou não come, ou come muito. E também, ou deita quando é na depressão maior, ele vai deitar, ficar apático, ele não vai responder a perguntas, então são várias questões, e de repente ele vai ter também ideações, e vai ter delírios, que vai partir para mais uma psicose, porque ela avantaja na psicose, dependendo do não tratamento. Como ajudar uma pessoa? Por isso que eu falei, está descontextualizado. Se for uma pessoa que você conhece, que não é da família, e que às vezes não tem dinheiro, como fazer isso? Por isso é que existe o CRAS, assistência social. Lá tem um psicólogo, no mínimo, tem um psicólogo e tem um assistente social. Encaminha ele para esse local e segue para ver se lá esse profissional realmente vai fazer o trabalho dele. Porque lá eles têm toda uma capacidade de direcionar ele para um médico psiquiatra, a assistente social vai fazer a visita na casa, vai ver qual é a condição, etc, etc, etc. Ok? Então, lá, eles fazem esse trabalho. Então, primeira coisa, se é na família e você tem a condição de procurar um psiquiatra, procure informação com o psiquiatra ou procure informação. Se a coisa ficou muito difícil, com o psicólogo. Depois, é um trabalho que vai ter que fazer, que é de levar essa pessoa. Então, às vezes, você tem que vender alguma coisa, quando você está vendendo alguma coisa, você não vai chegar e fazer não é, como é que fala, um trabalho assim de convencimento. Tem que fazer um convencimento com essa pessoa, de que forma você vai achar um jeito. As pessoas acham um jeito. Mas eu acho que assim, o grande recado que a gente pode deixar para todo mundo aí, pensando em Setembro Amarelo, na verdade, eu não vou falar esse grande recado. Eu queria que cada um de vocês dessem um recado para o pessoal, pensando aí no Setembro Amarelo, pensando em tudo que a gente viveu esse ano. Qual é o recado que vocês deixam para o pessoal que vai assistir a live? Eu queria que cada um deixasse aí um recadinho para o pessoal. É cultuar a leveza, é cultuar o simples, é voltar às origens. Essa coisa de trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e não ter tempo para gastá-lo, isso não é bacana. É saber escolher uma vida que realmente dê prazer, dê satisfação. Viva com os amigos, com a família. Isso, sim, é uma boa ideia. Queria dizer para você que está assistindo essa live, para procurar conhecer o seu valor, o valor das pessoas, cultivar as relações, as suas relações familiares, viva mais, cultivar coisas importantes para você, que você tem deixado para depois,
por causa do trabalho, por causa das preocupações. Entender que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, e que em tudo há aprendizado, em tudo nós aprendemos. É sempre bom lembrar isso, de que nada é em vão, tudo traz aprendizado. Esse é o recadinho que eu queria deixar para você hoje. Então, eu vou finalizar com uma frase, né, assim, uma frase não, com uma observação, assim, da Cris, que eu fiquei, assim, meio pensativa aqui, né, dessa questão, né, da gente se permitir ser vulnerável, né, que a vulnerabilidade, ela não traz só questões negativas, mas ela também traz questões positivas, né, que é a partir da vulnerabilidade que a gente vai conseguir falar das nossas emoções, né, e falando das nossas emoções, a gente vai ter, assim, vai ter uma autoconsciência mesmo de que nós não temos controle de tudo, né? Que em algum momento algo vai sair do nosso controle. E quando sair, que eu possa ter mais, assim, uma rede de apoio do meu lado que eu possa procurar, seja um amigo, um parente, algum contato, assim, nas redes sociais, que eu comece a se abrir, né, de alguma forma, né? E eu vou ler o livro, tá? Que ela indicou, tá? E eu agradeço muito pelo convite, aprendi muito, eu acho que é só mais, assim, né, mais enriquecedor para mim, assim, ter pessoas como você para a gente dialogar e discutir questões tão importantes em sociedade. Eu queria parabenizar você, lojista, você humano, que chegou até aqui. Parabéns. O que eu te recomendo é o seguinte: o cérebro humano, ele não funciona se ele está com dúvida ou com medo. Ele trava, ele cria teorias. Então, busque informação, busque acesso à informação. Eu estou falando isso, gente, por favor, informação de qualidade, sabe? Não, por favor. Tem muito site legal. O próprio site setembroamarelo.com.br. O Drauzio Varela fala bastante sobre isso. Tem vários psiquiatras. A gente vai disponibilizar os nossos contatos. Busque profissionais da saúde. Não deixe de perguntar. Não deixe de se informar. Porque contra o suicídio, a única arma que a gente tem fora do setting terapêutico é informação. As pessoas, quando têm acesso à informação, elas conseguem responder melhor. Isso que a Catrine falou aqui agora. Como eu sou leiga, consigo identificar? Isso é buscar informação. Então, se você tem um pouquinho de informação, o que a gente está querendo fazer aqui é que vocês sejam agentes multiplicadores de conhecimento. Passem isso para frente. Não precisa ser agente, passem isso para frente, sabe? Não deixe de falar sobre, não se considere menos porque você está falando isso. Por favor, só multiplique isso. E mais uma vez, parabéns, porque esse tema é muito difícil até para a gente de falar, de pontuar, porque é algo que a gente não quer falar, né, gente? Tá sempre no fundinho da gaveta. Então, parabéns. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Foi uma live riquíssima. Eu quero deixar o meu recado aqui para você também, que chegou até o final com a gente. Você cuidou tanto do seu negócio, você passou tanto tempo preocupado com a sua família, preocupado com seus fornecedores, preocupado com seus clientes, e talvez você tenha esquecido de olhar um pouquinho para você. Então, acho que agora é o momento de você olhar para dentro, olhar para o seu eu, olhar aí para a sua pessoa e ver como você está, né? E se permitir, que cada um falou um pouquinho, que a Ruth falou, que o Tobias falou, a Alcione, a Cris, pensar no que você pode utilizar isso para você, tirar um tempo para você entender como a sua pessoa se encontra hoje, e se for necessário, se você achar que é importante que você fique um pouquinho
sozinho, né? Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de respirar. A gente falou de culpa, não se culpe por isso, né? Viva, é um momento que você precisa, passou a turbulência, né? Agora, o que eu falei, a gente está começando a respirar. Então, respire, aprenda a ouvir o que o seu corpo quer dizer. Então, é esse o meu recado para você, né? Você pensou muito no seu negócio, nas outras pessoas, pense agora também em você, tá? Super obrigada, pessoal, por tudo que vocês puderam contribuir para a gente, Ruth, Tobias, Alcione, Cris, sem palavras para agradecer vocês. E, pessoal, eles também agora são parceiros do movimento Portas Abertas, então vocês conseguem chegar até eles através do site do movimento. Quando você entrar no site www.movimentoportasabertas.com.br, vai ter lá um formulário onde você tem várias opções lá do que você está buscando para o seu negócio, e vai ter opção agora de psicólogos, e sempre que você marcar essa opção, essa turma vai entrar em contato com você, e o que você se identificar melhor, você vai poder ser acompanhado, tá? Então, eu fico muito feliz por poder trazer isso para vocês aqui como um movimento. Então, pessoal, super beijo para vocês.